Olá, boa noite a todos e todas, internautas aí que acompanham o nosso canal, a toda a comunidade da Escola Estadual Jardim Silvia 2. Hoje nós vamos falar de um tema bastante complexo, mas com dois convidados super especiais, que já o Fabrício vai apresentar para vocês. E assim, após a Segunda Guerra Mundial, multiplicaram-se as pesquisas sobre estresse pós-traumático e o luto. Pois é possível que a pandemia do novo coronavírus produza uma nova leva de estudos sobre esses temas, além de provocar uma grande mudança social, na medida em que o rompimento de vínculos humanos ganha atenção. Dessa forma, o processo de luto abarca situações relacionadas ao contexto de perda em geral, seja o falecimento de um ente querido, a mudança de um papel social ou a perda de uma possibilidade futura. É a sensação de que algo nos foi tirado. Algo que era tão nosso que não deveria absolutamente ter sido tomado de nós. Ou, como diz Colin Parkes, um dos principais autores e pesquisadores da contemporaneidade sobre o tema, o luto é o preço do amor. Então, o Fabrício vai apresentar os dois convidados que vão falar sobre esse tema com a gente hoje. Você, Fabrício. Obrigado, boa noite a todos e todas. Primeiramente, quero agradecer aí a oportunidade de participar do canal Silvia 2 TV, né? Nesse momento de pandemia, talvez tenha sido a ferramenta mais eficaz aí de unificar a escola junto à comunidade Jardim Silvia 2. Muito bom, muito bacana. E já agradeço aí a todos os envolvidos, o diretor Ismar, o Cláudio, a professora Alessandra. É um prazer imenso fazer parte. O Silvia 2 TV entrevista hoje o William Fonseca, padre da paróquia São Vicente de Paulo, no Jardim Antomar, em Francisco Morato. Ele é formado em filosofia e teologia pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, a PUC Campinas. Hoje recebemos também Érica Inés Rodrigues, psicóloga formada pela Universidade Paulista, a Unip. Ela trabalha há 7 anos na administração penitenciária e atende consultório. Érica possui pós-graduação na área, ela é especialista em psicoterapia fenomenológica existencial e mora em Francisco Morato. Sejam bem-vindos e um prazer imenso falar com vocês. Pode falar, Érica. Obrigada, eu que agradeço o convite, né? Um prazer participar nessa noite de sexta aí para esse nosso bate-papo, para reflexões aí sobre a questão do luto e da perda. William? Bom, boa noite, quero cumprimentar o nosso diretor, professor Ismar, muito honrado por este convite de estar aqui com vocês nessa TV online, para toda a comunidade escolar e todos aqueles internautas que nos acompanham nesse momento. Quero também cumprimentar o professor Fabrício, uma grande alegria estar aqui contigo também, a gente poder saber que também o senhor é filósofo, formado em filosofia, e isso vai ser muito bom nesta noite, porque nós vamos aí refletir, pensar, né? Os dois filósofos, quando se encontram, segura, viu? A Érica, nossa representante aqui da mulher, é uma voz feminina no meio, né? Falar de um tema muito complexo, muito doloroso, e ter esse tom feminino no meio de nós, para poder equilibrar aqui as nossas emoções, né? Prazer, viu, Érica? Isso aí, obrigado, Padre William, obrigado, Érica. Prazer é todo meu. E eu vou começar com as mulheres, então, Padre. Érica, vamos lá. Nesse momento difícil de pandemia, nunca esperado na história, e comparado com grandes calamidades, por exemplo, as guerras, temos muitos enfermos e mortos de hoje, provavelmente a gente chegue em 100 mil pessoas, né? 100 mil famílias em luto. Érica, existe uma relação direta entre luto e perdas? Situações que se agravaram durante a pandemia de Covid-19? Poderia falar sobre os tipos de lutos que existem e dar alguns exemplos de como as perdas resultam em luto? Sim, com certeza essa pandemia, né, ela potencializou situações de perdas, e perdas geram o luto. Né? Muito interessante a gente até o significado da palavra
luto. Se a gente recorrer ao dicionário, a palavra luto, ela significa um sentimento de dor que acontece através de uma perda, né? Um sentimento de dor, de vazio, de angústia. Então, toda perda, seja ela de um ente querido, né, a perda de um sonho, a perda de um emprego, a perda de um projeto de vida, a perda de um relacionamento, gera um processo de luto. Né? E o processo de luto, o luto é um sentimento que precisa ser vivenciado. Né? E aí, cada pessoa vai vivenciar esse sentimento de formas diferentes, né, em decorrência da sua história de vida e do seu contexto. Né? Então, sem dúvida, essa pandemia, ela veio nos trazer aí à tona esse sentimento de luto, essas perdas que a gente vem passando. Né? A questão do distanciamento social, das pessoas perderem aí a mobilidade, né? Terem que ficar em casa, perderam contato com seus entes queridos. Né? Como você disse no início da pergunta, a gente já está atingindo 100 mil mortos no Brasil. Né? A morte é um dos maiores sentimentos de perda. Né? Perder um ente querido gera um impacto muito grande na vida das pessoas. Né? E sem dúvida, cada um vai vivenciar isso de forma diferente. Obrigado, Érica. Muito bem. A minha pergunta vai para o William. William, a experiência da perda parece estar com um prolongamento maior do sofrimento. Nesse momento de pandemia de Covid-19, por exemplo, o ritual do enterro, que envolve uma sequência de ações, ficou limitado, com um número pequeno de pessoas em velórios, cortejos e funerais, para despedir das pessoas, seus entes queridos. Na sua avaliação, como você vê esses impactos da pandemia? E o que poderia ser feito do ponto de vista filosófico para pensar essa experiência? E o que poderia ser dito do ponto de vista religioso, pensando na espiritualidade? Olha, nós estamos aqui em Francisco Morato e aqui nós temos uma experiência de atender justamente na frente do UPA, o PAF, né? E vivemos essa experiência porque o padre sempre é chamado para poder fazer ali uma oração, poder dar um conforto a um familiar, né? E desta vez muitas famílias vinham bater na porta pedindo o padre, só que pelas leis o padre era impedido de poder estar ali com eles, e até mesmo no início mesmo, no calor da pandemia, que a gente viveu ali para março, abril, caixões isolados, né, fechados, lacrados, né? Quer dizer, além da perca, a gente está vendo uma ruptura, porque a ruptura não é uma morte natural. A pandemia causou uma morte estranha, porque uma morte natural é de velhice, uma morte natural, talvez, que a gente vai se preparando quando a pessoa está doente, uma fase terminal, a gente consegue acompanhar e já ir trabalhando o familiar, já ir trabalhando aquela perca, né? Mas essa pandemia veio de uma força tão grande e numa rapidez, porque pessoas entravam e em menos de uma semana já estava na UTI, usando os aparelhos, e logo mais já recebia a mensagem de que a pessoa havia falecido, né? Então não deu um tempo para preparar as pessoas para essa perca, né? Então a gente pode dizer a palavra aqui ruptura. Houve uma ruptura muito forte no pensamento, no coração, porque as pessoas ainda talvez não tiveram tempo para raciocinar tudo o que está acontecendo, né? Houve a perca, mas ainda não teve o tempo do luto. Eu estou vendo situações agora de pessoas que perderam já 3 meses um ente querido, e ainda fala, padre, está difícil, porque eu não consigo compreender que a pessoa já não está mais ali conosco, né? Seja o filho, seja o marido, seja o esposo, é complicado. Então, eu vejo essa palavra ruptura no que está ocorrendo hoje no meio das famílias, dos amigos, no meio da comunidade. E a ideia, como a psicóloga que nós temos, né, vamos falar da psicanálise de Lacan, por exemplo, ele vai dizer, né, nós temos um registro, mas está difícil agora a gente levar para o real, né? Isso. O registro lá ficou, né? Houve a perca, houve a morte. E agora, e o real disso tudo? Né? Porque parece que está tudo surreal, né? É algo imaginário que está ocorrendo no meio de todos nós, né? No campo espiritual, teológico, eu posso falar um pouquinho da antropologia teológica, né? Que seria o momento
de talvez nenhum ser humano esteja preparado para a morte. Porque nós não estamos preparados para a vida. Para falar de morte, tem que falar de vida. Então, a gente não está debatendo ainda seriamente a vida para poder encarar maturamente a morte. Se nós compreendêssemos mais o que é a vida, seria muito mais fácil falar de morte. Não seria um tabu, não seria um paradigma. A questão é que nós precisamos refletir mais, né, a nossa vida, a nossa existência. Tem um filósofo, professor Fabrício, que é o Heidegger, né? Ele vai falar a questão do ser e o tempo, né? Ele traz muito a questão do ser. O que é o ser? O ser é diferente de uma coisa, né? O ser, ele contém uma história. Então, é justamente isso, a gente resgatar o histórico do nosso ser, né? Então, na concepção cristã, nós somos criados, né? Na concepção de Heidegger, nós somos lançados ao mundo. Nós estamos aqui, né? E agora, o que nós estamos fazendo aqui? Então, o ponto de reflexão é essa, né? O que eu estou fazendo aqui? O que querem de mim? Por que eu estou aqui, né? Então, já que eu estou aqui, o que é que eu vou fazer? Né? Não dá para ficar só cruzando os braços, porque eu preciso comer, eu preciso dormir, preciso me vestir, né? Mas eu não pedi para estar aqui, então é tudo muito reflexível isso que Heidegger faz na questão da existência, né? Ele vai trazer o existencialismo. Então, no campo teológico, eu penso que é isso, um pouquinho misturando a teologia com a filosofia, é refletir a nossa existência. Refletir a minha vida, refletir o meu eu, refletir o hoje. E refletindo isso, eu reflito também o outro, né? Muito bom, bacana. Érica, ainda sobre a experiência da perda, poderia nos explicar como que acontece a elaboração da experiência da perda? Esta elaboração depende de cada pessoa? Quais são as características comuns desse processo? Pode nos dar exemplos de como a psicologia ajuda as pessoas na compreensão de suas vivências nessas situações de luto e perdas? Tá, senhor. Coloquei no mudo para não fazer eco, desculpa. Então, cada um de nós elabora as perdas de formas diferentes, né? Nós fomos criados em famílias diferentes, cada um tem um contexto econômico, social, religioso. Então, tudo isso vai fazer com que a pessoa elabore essa perda de uma maneira muito singular, né? Algumas pessoas vivenciam determinadas perdas, determinadas tragédias na vida e conseguem, de uma forma muito rápida, se reerguerem e continuar a viver. Outras pessoas, às vezes, por pequenos sofrimentos, claro, pequenos diante da nossa visão, elas se desestruturam de uma forma muito grande. Então, cada um, sim, elabora a perda de forma diferente. Não existe uma receita pronta. Não, você tem que vivenciar o sofrimento assim ou assado. Não. Cada um é um ser único. E é interessante a gente até recorrer ao significado da palavra elaborar, né? O que significa elaborar? Elaborar significa formar, organizar, tornar algo assimilável. Então, quando a gente sofre uma perda, e isso vai gerar um processo de luto, a gente vai precisar entrar nessa elaboração, ou seja, a gente vai precisar assimilar aos poucos esse fato, esse acontecimento. Que, né, vamos pegar aí, por exemplo, a morte de um ente querido. Quando isso acontece, isso literalmente nos tira o chão. Né? Por exemplo, há 5 minutos a pessoa estava viva, e de repente ela já não existe mais. Então, isso gera um vazio. E esse vazio ele precisa ser elaborado no decorrer de um tempo. Cada um tem o seu tempo. A psicologia estuda e teoriza muito essa questão do luto. Tem uma psiquiatra que ela é bem conhecida na área, que é a Elizabeth Kubler-Ross, que ela elabora 5 fases do luto. Ela trabalhou muito tempo com pessoas com doenças terminais e ela conseguiu
observar características semelhantes nessas pessoas. Aí ela nos diz que existem essas 5 fases. Quais são elas? Até trouxe uma colinha aqui para a gente pensar. Então, ela diz que, primeiro, diante de uma experiência de perda, a primeira fase a gente vai passar por um processo de negação. A gente vai falar, não foi comigo. Vamos pegar aí a morte de um ente querido, uma morte repentina. A gente nega. É um choque tão grande que a gente não consegue assimilar essa realidade. Então, primeiro, existe a fase da negação. Segunda fase que ela conceitualiza, a fase da raiva. Puxa, mas por que comigo? O que eu fiz? Que mundo é esse? Que pessoas são essas? A gente não aceita. Aí tem uma terceira fase, que é a fase da barganha. Vamos pensar aí no ente querido, que às vezes está ali com uma doença terminal. E a pessoa começa a barganhar. Não, se eu viver, se eu sair dessa, eu vou mudar de vida, eu vou fazer uma promessa. Enfim, a gente começa a barganhar. A quarta fase é a fase da depressão. É quando a pessoa começa a entrar em contato e a perceber que realmente, eu perdi e não tem como voltar atrás. Eu não vou ter esse ente querido, ou esse sonho, ou esse relacionamento que eu perdi de volta. E aí, diante da depressão, a pessoa começa a entrar em contato com essa sensação de vazio. Existe aí um recolhimento do mundo exterior, a gente se interioriza. As coisas do mundo passam a perder a graça. A pessoa, no processo depressivo, ela se recolhe, ela se interioriza. E, por fim, a quinta fase é da aceitação, segundo essa teórica. Então, depois que eu passo pela fase da negação, da raiva, da barganha, da depressão, eu entro aí num processo de aceitação, de assimilação. Bom, de fato, esse ente querido não vai voltar, de fato, esse relacionamento não volta, esse sonho que eu tinha não vai voltar mais, mas aí eu começo a integrar essa perda diante na minha realidade, na minha vivência, e começo a elaborar outros projetos. Então, é óbvio que assim, não acontece dessa forma, linear. Primeiro negação, depois raiva. Cada um passa por essas fases de forma muito singular. Mas é interessante que essa teórica, ela traz essa reflexão, essas fases. Ou seja, existe uma etapa, um processo de elaboração desse luto. E é necessário que a gente vivencie esse processo. A nossa cultura, ela tem a tendência de negar tudo que gera dor e sofrimento. É muito comum, quando nós estamos tristes, a primeira coisa que as pessoas ao redor falam é o quê? Não fica triste. Vai no shopping, vai passear, vai curtir. Não vivencia essa tristeza, é muito pelo contrário. A gente precisa vivenciar, passar por essas fases, para que aí nessa elaboração a gente consiga alcançar outros projetos e outros objetivos. Obrigado, Érica. Agora eu vou fazer a pergunta para o Padre William. Nesse período, William, de distanciamento social, distanciamento no sentido físico, o isolamento social aumentou, no sentido das relações, assim como o contrário também aconteceu, Algumas relações se tornaram as pessoas mais próximas, mais solidárias. Poderia dar exemplos sobre essas duas situações, de isolamento social e distanciamento das pessoas? E na sua avaliação, quais são as consequências deste cenário agora em pós-pandemia? O que nós estamos sentindo dessa dor, dessa perca e desse luto é tão impactante que é como se fosse aqueles momentos que a gente já viveu no cenário nacional, quando a gente perde, por exemplo, um grande artista, Eu estava rascunhando aqui enquanto a professora falava, a psicóloga, a perda do Gugu. É algo que, nossa, ninguém acredita, caiu certinho os 5 conceitos aqui que a professora passou para nós, A negação, a raiva, a barganha. Você vê o Brasil se comovendo,
Nós estamos vivendo isso, né? Essa comoção nacional por causa desse luto, porque eu mesmo não perdi ninguém da minha família por causa da pandemia, mas nós estamos nos sentindo enlutados por tantos sofrimentos que nós estamos vendo de famílias que a gente conhece, e até os desconhecidos. Então, por exemplo, eu retomo que o ser humano não foi nascido numa ilha deserta. Ninguém aguentaria viver numa ilha deserta. Então, nós somos pessoas de relações. Então, quando nós falamos de isolamento, quando nós falamos de distanciamento, isso para nós é incomum, porque já é da gente a gente se relacionar, a gente conversar, a gente conviver. Ninguém seria feliz sozinho, né? A gente não vive numa ilha deserta e não fomos criados dessa maneira. Então, reaprender isso, né, ficar num isolamento, é algo que mexe com a nossa própria essência, que mexe com a nossa própria estrutura existencial, né, falando de coração e falando de pensamento. Todo mundo deseja uma ilha deserta. Quem nunca disse, eu desejo ficar numa ilha deserta, queria ir para uma ilha deserta, né? Mas se isso acontecesse, passaria uma semana, 15 dias, a gente estaria falando o quê? Eu quero sair dessa ilha, eu não aguento mais, eu vou sair nadando, vou para algum lugar, né? Porque isso é do ser humano, né? A gente fala coisas, mas na prática a gente não aguentaria. Então você veja, né? Nesse distanciamento, a gente viu o fiel longe dos templos, porque ficaram fechadas as igrejas, né? Nós vimos os jogadores distantes dos estádios de futebol. Nós vimos os artistas longe dos palcos. Nós vimos os alunos longe das escolas. Hoje, quando você encontra um aluno, eu estava aqui hoje à tarde com as crianças, eles estavam falando, padre, eu estou com saudade da escola. Eu falei, quem diria, hein? Você com saudade da escola? Com saudade do professor, né? Então é assim, por quê? Porque isso é do ser humano, a gente não aguenta. Por mais que a gente fale da boca para fora, que a gente não aguenta mais tal lugar, ou isso e aquilo, quando a gente vive na prática, a gente vê que a gente não suporta. Interessante isso, porque faz uma reflexão humana dentro de nós, coisa que a gente não havia pensado ainda e que a gente na prática acaba sentindo, né? Isso aproximou a relação dos pais com os filhos em alguns momentos, porque eu vi até pessoas dizendo, nossa, mandando fotos para mim, viu, professor Smart, dizendo assim, olha, padre, essa imagem faz tempo que eu não via, o meu esposo brincando com a minha criança na sala, sabe, no chão, brincando com o carrinho, brincando ali. Então, essa imagem não tinha antes, né? Imagens de todo mundo voltar a comer junto, nem que seja na sala sem televisão, ou lá na cozinha mesmo na mesa, mas era uma imagem que não se tinha. A criança, o jovem, não via os pais ali juntos. O pessoal parou de trabalhar, todo mundo ficou isolado, ficou mais em casa, né? Nós vimos também outro fator, está tendo muitas gestantes agora, né? Eu mesmo fui abordado aqui na minha retomada da igreja, né? Muitas pessoas falaram, padre, estou grávida, né? Porque relacionou com o seu marido, com o seu namorado, né? Então, a relação sexual também entrou nessa questão, né? A relação também, e nós não vimos a questão da solidariedade, da caridade, né? Quantos gestos de pessoas doando cestas básicas, doando roupa, né? Fazendo aquelas marmitas de distribuir nas ruas, para os moradores de rua. Então, nós estamos vendo a questão social muito alarmante, né? Tem pessoas passando fome. Então, mas o brasileiro, a sua cultura, ele é caridoso, né? E a gente está vendo muitas ações de caridade. Aqui na igreja mesmo, nós triplicamos, nós tínhamos 30, 40 famílias cadastradas, hoje estamos chegando quase a 150, contando junto com as comunidades. Aumentou o número de famílias precisando de ajuda. E sempre tem alguém precisando de uma conta de luz, conta de água, enfim, né, a gente está vendo a questão da pobreza que chegou e está batendo a porta, né? E isso não dá para esperar, né? Inclusive, as nossas autoridades, eles têm que agir rápido com isso, porque é algo que vai crescendo cada vez mais, né? A escola tem que passar o alimento da merenda para as famílias, porque às vezes pode ser a única refeição do dia, então a questão social é muito grande, né? Eu acredito isso. Também uma reflexão das estruturas, né? A gente viu como nós somos precários em termos de saúde pública, né? Nós ficamos isolados, ficamos distanciados,
não porque talvez as nossas autoridades estavam preocupadas com a nossa saúde, mas é porque se todo mundo fosse para o SUS, né, o SUS ia quebrar. Então, tem essa reflexão político-social por detrás, né, porque não é muita solidariedade dos governantes para a gente ficar em casa, não. É porque se todo mundo for para o hospital, não vai ter médico nem remédio para todo mundo. Né? Obrigado. Bom, Érica, ainda discutindo o distanciamento social e a alteração das relações humanas no momento de pandemia, que alterou o nosso dia a dia das pessoas, causou ansiedade, insônia, depressão, fobias, etc. Na sua avaliação, o que torna as pessoas mais individualistas e que práticas mais coletivas poderiam ajudar na saúde mental, respeitando o distanciamento social e os protocolos de saúde? Bom, o que torna as pessoas mais individualistas? Sem dúvida, gente, o nosso modelo social, ele é o estilo de vida que a sociedade nos impõe, essa questão cultural, política, a gente já tem aí, a gente já carrega essa questão do individualismo já há algumas décadas, e esse processo vem se arraigando. Cada vez mais as pessoas se tornam individualizadas, né, cada um no seu mundo, na sua bolha, né, cada família ali na sua casa, as pessoas não se comunicam mais. Basta a gente observar aí as relações entre vizinhos, né? Às vezes tem pessoas que moram na mesma rua e não conhecem os seus vizinhos, né, e se veem todos os dias. Então, a nossa sociedade, ela é individualizada, e o estilo de vida, o cotidiano, que exige que as pessoas trabalhem o dia inteiro, né, se preocupem com a alimentação, a questão dos filhos, a saúde, o dia a dia já fabrica essa vida individual, né, sem laços e sem vínculos. Como a gente pode favorecer esses vínculos, ainda mais diante agora desse momento de pandemia, em que deve ser mantido um distanciamento social, né, necessário para que mais pessoas não se contaminem. A gente pode, por exemplo, usar a internet, essa ferramenta que a gente está usando aqui nesse momento. Né, eu venho observando aí famílias que, por exemplo, fizeram grupos no WhatsApp. E através desses grupos eles se comunicam, compartilham ali, às vezes, uma piada, uma fofoca, né, uma forma dessas pessoas estreitarem o vínculo diante da necessidade do distanciamento social. Né? E aí a gente tem que usar a nossa criatividade, cada um dentro do seu contexto, tentar da melhor forma possível estreitar os laços com as pessoas que gostam, com os amigos, com as pessoas que amam, né, entre a família. A gente pode, uma ferramenta agora que a gente pode usar é a internet. Bacana, obrigado, Érica. Padre William, pensando na relação individual versus coletividade, na sua análise, o que está tornando as pessoas mais individualistas? Fazendo com que elas não se preocupem com o próximo. Aquele sentimento de empatia, alteridade, né? Isso, assim, até no ramo da filosofia é discutido bastante, né? O conceito de alteridade, empatia. E, né, nesse momento a gente sempre ouve falar de empatia. Então, nesse sentido aí, como que a gente pode pensar aí, na sua visão? Até você me permite, Fabrício, também responder um pouquinho o professor diretor Ismar, que ele me perguntou antes e o pós a pandemia, e eu acredito que o marco, viu, professor diretor Ismar, é a questão da vacina. Eu vejo pós a pandemia com a vacina. Eu não vejo questão de gerações, não vejo questão de décadas, nem de anos. Para mim, eu acho que vai ser tudo muito rápido. Para mim, até dói dizer isso, mas para mim, tendo a vacina no dia seguinte, não sei se a gente vai voltar ao normal ou até pior do que nós estávamos. Né? Eu não sei se a nossa sociedade vai ficar refletindo a pandemia, não sei se nós vamos ficar refletindo as consequências, o porquê que isso tudo aconteceu. Eu vejo que vai ser algo muito frio. A vacina vai vir, está todo mundo correndo atrás com a vacina, porque é interesse para todo mundo perdeu com isso, mas o meu medo é que depois, no dia seguinte, a pergunta pós-vacina, né? O dia seguinte da vacina,
eu não sei o que vai ficar. Quem ficou com famílias enlutadas ainda vai ter algum sentimento de dor de perca, né? Mas nós somos mais de 200 milhões de brasileiros aí, e eu não sei se todo mundo vai ter essa solidariedade com essas famílias que se perderam. Infelizmente, eu trago o Bauman, vai falar da vida líquida, né? Que tudo é perecível pelas mãos, né? A nossa consciência está assim, né? A nossa relação com pessoas está assim. Eu sabe por quê? Olha lá, da dengue, né? A gente viveu já um grande momento da dengue, teve a vacina da dengue, acabou, ninguém mais fala da dengue, das consequências da dengue. Se não é as escolas para manter a discussão, ninguém fala mais no assunto, né? Febre amarela, H1N1, a gente já viveu tantas coisas que era para a gente estar aprendendo com os erros, mas a vacina, ela fez uma ruptura dessa reflexão, toca o barco, as pessoas esperam uma outra, né? Mas não reflitam o que aconteceu para ter ocorrido aquela. E é por isso que eu falo do individualismo, que é essa pergunta que o Fabrício fez para a gente, né? O Deus do século XXI. Qual que é o Deus do século XXI? É o mercado. Vamos falar da filosofia política, né? E a teologia política? É o mercado. O Deus de hoje é o mercado. Essa é uma concorrência das igrejas, é a concorrência de Jesus Cristo, né? Todo mundo deusando o sistema que é o capital. Não que nós somos contrários ao sistema que está aí, o regime que está aí. A gente já experimentou vários regimes e já experimentamos vários sistemas. Eu digo que a gente precisa aprimorar, né? Temos que aprimorar para que a gente possa não causar no ser humano o tamanho do sofrimento que está sendo causado. As mortes são levadas como porcentagens, né? São números, pessoas são números, né? Mortes são porcentagens. Quer dizer, que linguagem é essa, né? O sistema que o mundo se encontra é esse. Né? Então, eu acredito que esse individualismo vem da questão do entorno da concorrência, né? A ideia de disputa, a ideia de compra e venda, o conceito utilitarista, né? Se é útil, se não é útil, se não é, descarta, né? A produção, se produz, se não produz, a ideia do descartável, conceitos em torno da tecnociência, conceitos da tecnologia e da ciência, né? Então, o ser humano, tem um filósofo que chama Francis Fukuyama, ele vai já escrevendo uma obra que ele diz assim, o pós-humano, né? Nós estamos vivendo o pós-humano, quer dizer, a tecnologia e a ciência está avançando de uma maneira, talvez não sei se está sendo refletida no equilíbrio, em de nós não perdermos a nossa essência, as nossas realidades, né? E estamos virando aí praticamente um robô. E a importância da religião, que eu vejo, é isso, né? Trazer as pessoas mais para o ser humano, né? Mostrar que nós somos seres limitados, né? Somos frágeis, somos pequenos, e às vezes criamos um ideal, uma imagem que nós não vivemos, né? Você vê grandes pessoas importantes morrendo, né? Aqui não entra mais a questão de poderio, né? A pessoa se é famosa ou se não é, se tem dinheiro ou se não tem. A morte vem para todos, né? Então todos vivendo agora essa consequência. Então é hora da humanidade colocar os pés no chão, refletir a nossa vida e refletir também o cuidado com o outro, porque aqui não entra questão de dinheiro, de posse, né, de famosidade, aqui entra o ser humano, que é frágil, que é pequeno e que somos limitados, né? Todos nós teremos este fim, né? Só queremos que tenhamos um fim um pouco mais natural e não de uma maneira de ruptura como foi feita, né? Deus não trouxe essa pandemia para nós, professor Fabrício, mas ele permitiu. E se ele permitiu, é porque ele espera que a humanidade aprenda com seus erros, com seus pecados. Mas eu acredito que não foi Deus que fez esse castigo com a gente, porque Deus é amor, Deus é bom, eu acredito nisso. Eu acho que se nós estamos sofrendo, é com os nossos erros mesmos. Alguém lá na China comeu alguma coisa que não deveria, algo que não foi cuidado o suficiente e transmitiu para toda a humanidade, né? Mas isso é uma reflexão e que hoje cada vez mais, né, querem importar e exportar, né? Quer dizer, vamos produzir mais animais, mas como é que está a saúde desses animais? Como é que estão as vacinas desses animais? Não, a ideia é só vender, a ideia é só lucrar, né?
e depois sofre toda essa consequência que a gente está sofrendo, né? Tem que ter leis mais rígidas, tem que ter um controle maior, né? Eu acredito que a parte da jurisprudência tem que fazer parte dessa discussão, né? Leis que possam realmente acompanhar todo esse processo, porque depois da vacina as pessoas não vão mais ficar conversando sobre isso. Aí as pessoas competentes que têm que seguir, né, o entendimento, né? Aí vai na questão das leis, né? Ótimo, obrigado, viu, William? Bom, Érica, sobre a mesma questão, isso é, sobre a ideia do coletivo, né? O que é luto coletivo? Por que é possível observá-lo durante a pandemia? Na sua análise, as pessoas pararam para pensar que existe um luto coletivo? O que falta na educação das pessoas, por exemplo, para pensar em uma questão social e não apenas pensar as mortes da pandemia do Covid-19 como um acontecimento individual e familiar? Sem dúvida, existe sim um processo de luto coletivo, como o William já falou alguns minutos atrás, nós somos seres sociais. Né? Ninguém vive numa ilha, é da condição humana depender dos outros. A gente anseia por relacionar-se com o outro. Né? Como tem uma frase clichê aí, ninguém é feliz sozinho. A gente somos seres de relação. Então, as nossas questões individuais estão muito ligadas às questões coletivas. Né? O coletivo reflete o individual e o individual reflete o coletivo. A gente está nesse jogo de afetação. Tem um filósofo aí que é da área de vocês, o Spinoza, Baruch de Spinoza, que ele estuda muito os afetos. Não sei se vocês já ouviram falar. E ele traz uma reflexão interessante, que o mundo nos afeta e nós afetamos o mundo. Ninguém é uma barreira intransponível. Ou seja, se existe um luto individual, existe um luto coletivo. E umas semanas atrás, né, eu fui até o centro de Francisco Morato, e eu comecei a observar as pessoas. Aí é algo que eu senti, as pessoas estão mais abatidas, mais tristes, né? O próprio semblante das pessoas refletem um ar de preocupação. Aí eu trago uma frase aqui para a gente refletir um pouquinho, que é de um psicólogo, o nome dele é Guto Pompeia. Ele diz assim, a morte fala da perda, a perda fala da dor e a dor assusta. Então, as pessoas estão com cara de assustadas. As pessoas estão assustadas. Nós estamos assustados com isso que está acontecendo. E, claro, assustados por quê? Porque isso gera um processo de dor e a gente tende a fugir da dor. E aí entra mais uma vez uma questão cultural. Né? O sentir dor, o entristecer-se se tornou algo muito fora da moda. O legal é você estar sempre alegre, ser sempre divertido, né? Não expressar sentimentos tristes. E aí, como diz Spinoza, existem sentimentos alegres e sentimentos tristes. E a gente precisa transitar. Se existe a alegria, porque existe a tristeza. Né? Mas, bom, eu verifico sim, tem esse luto coletivo, né? As pessoas estão mais tristes, mais sobrecarregadas, preocupadas, né? Será que eu vou contaminar um familiar meu, meus pais idosos, meus filhos, né? As crianças, volta às aulas ou não volta? Então a gente está imerso nessa áurea aí de um luto coletivo. E como que como que a educação, né, poderia favorecer esse sentimento de coletividade? Como que a gente poderia refletir mais sobre isso? Como o William já disse, talvez quando se criar a vacina, eu também sinto que as pessoas simplesmente talvez esqueçam que tudo isso aconteceu, toda essa carga ruim. E a gente não deveria esquecer, né? Isso que a gente está passando deveria e deve e pode nos ensinar aí outras formas de viver. E dentre essas outras formas é observar que a gente precisa do coletivo. A gente precisa dos outros. E agora, nessa pandemia,
A própria televisão mesmo mostra casos de comunidades em que certos senhores de idade não conseguem sair para fazer compras e os jovens ali da comunidade formaram um grupo para fazer compras para esses senhores, para que eles não saiam de casa. Então, a gente tem também exemplos positivos, né, de pessoas que estão resgatando essa coletividade diante da situação. Então, a gente pode fomentar isso dentro das nossas famílias, dentro do nosso círculo social. Obrigado, Érica. William, eu faço a mesma pergunta, né, para você, pelo motivo de trabalhar com um grande número de pessoas que recebem de você uma orientação religiosa e ideológica. O que falta na educação das pessoas, por exemplo, para pensar em uma questão social e não apenas pensar as mortes da pandemia do Covid como um acontecimento individual e familiar, sim, mas também social. A nossa psicóloga falou aqui de ir para o centro, né? E olha, no mesmo lado, que numa calçada, se as pessoas estão tristes, melancólicas por tudo que está acontecendo, na outra calçada está a Casa das Casas Bahias, da Magazine, a gente vê que o ser humano ele é muito complexo, né? Enquanto tem muitas famílias, realmente pessoas pensando, sofrendo e se colocando na dor do outro, infelizmente nós vemos o outro lado também, né, que vocês vão vendo, o comércio está ficando cheio. Eu fico imaginando, eu vejo aquela fila quilométrica para entrar numa loja, e eu falo, mas meu Deus, será que tanta gente tem dinheiro assim para comprar tanta coisa e está faltando tudo isso dentro de casa, né? Porque está indo atrás da geladeira, do fogão, está indo atrás do celular, num momento que é um sentimento da Terceira Guerra Mundial, como muitos especialistas estão colocando, né? Porque atingiu o mundo inteiro. Então, é aí que nós trazemos a pergunta de agora, né? A questão da educação, que a resposta está no próprio conceito, a falta educar. Né? É uma crítica construtiva, mas hoje a crise da educação se dá no acesso à informação. Nós estamos informando demais os nossos jovens, os nossos adolescentes, mas uma defasagem de conhecimento. O ser humano está sendo informado de tudo, né, por causa da internet, e Facebook, aí tem o Google. É conhecimento, é informação, mas não é conhecimento. É a educação que se dá no conhecimento, né? Falta o aprofundamento do próprio conceito de educação, né? É a crise do conhecimento, né? O pensar, o raciocinar, o absolver para si, né? É a crítica que eu faço. Nós estamos formando mais pessoas para o mercado de trabalho do que formar as pessoas para ser cidadãos do mundo, né? Graças a Deus, e a gente tem que valorizar e responsabilizar os professores que ainda acreditam na pessoa que ali está. Estão formando cidadãos. Então, você vê projetos de escolas, professores envolvendo os alunos em projetos de esporte, de cultura, de lazer, criando os debates familiares, debate de leis, e isso é importantíssimo. A gente tem que valorizar ao máximo conscientização ambiental, conscientização ecológica, e no nosso modo de ver, a gente está formando cidadãos para o mundo, né? Agora, quando vem lá de cima, é formar para o mercado de trabalho, não importa o que ele sente, não importa o que ele pensa, o que importa é atender a demanda, é aquela que a gente discutiu há pouco, né? O Deus hoje é o mercado, tem que atender esse Deus, porque senão todo mundo vai sofrer, né? Então, a crítica que eu faço é isso, é trabalhar mais o conhecimento e levar as pessoas à profundidade, né, do educar, do sentir. Eu acredito que esse é o caminho, Obrigado, William. Interessante. Dá a impressão que nessa sociedade de hoje parece que o ter é superior ao ser, né? É prioridade, né? Mais importante. Bom, essa pergunta é muito interessante. Érica, se essa experiência de perda e de dor não é superada ou não é entendida por quem a sofre, o que pode acontecer? A não elaboração dessa experiência, que, como eu já disse e repito, né, a nossa sociedade tende a encobertar tudo que gera tristeza, tudo que é negativo, entre aspas, né?
Não fique triste, né? A vida está aí para ser vivida, vai curtir, vai viver, vai consumir. Né? Aí o Deus mercado, né? Vai no shopping, não fica triste não, vai no shopping dar uma volta. Né? A gente está imerso nessa cultura. E o não vivenciar esse sentimento de dor, e né, o luto é um sentimento de dor diante de uma perda, pode gerar aí as mais diversas situações, né? Dentro do campo da psicologia, pode gerar transtornos depressivos, transtornos ansiosos, dificuldade nos relacionamentos, né? Uma literal paralisação da vida. Por quê? Quando a pessoa não elabora essa perda, né, ela não entra nesse processo de luto, ela simplesmente né, ela esquece, quer saber? Não vou ficar triste, não. Eu vou sair, vou me divertir e vai passar. Isso não passa. Né? Às vezes passa ali por um tempo, porque você está se distraindo, consumindo, trabalhando, tendo uma vida frenética, mas nos poucos momentos que você vai ter de parada na sua vida, isso vai voltar. Né? Por quê? Porque não foi elaborado. É interessante também, tem um campo da psicologia que se chama, né, o campo da psicossomática, que estuda as doenças, né? Como as emoções e sentimentos têm conexão com as doenças físicas, dores musculares, problemas de pele. E é muito interessante como o nosso corpo, né, o nosso organismo, ele está relacionado. As nossas emoções afetam no físico e vice-versa. O físico afeta o nosso emocional. Então, não trabalhar e não vivenciar isso pode gerar as mais diversas situações. Não estou querendo dizer aqui também que necessariamente as pessoas precisam entrar num processo de tristeza. Não, você tem que ficar triste mesmo. Não, não é isso. Cada um, obviamente, vai vivenciar uma perda, seja ela qual for, de um ente querido, de um relacionamento, de um sonho, de um projeto de vida, de uma forma diferente. E também, cada um vai precisar elaborar esse luto, entrar em contato com essa tristeza de uma forma diferente, tá? Mas é necessário, sim, que a gente entre em contato para não gerar um desequilíbrio, né? O nosso organismo, ele é uma máquina tão perfeita, tão sábia, né? Você vê o luto. Quando a gente... Geralmente, as emoções tristes estão relacionadas a perdas. Emoções alegres a ganho. Né? Basicamente, a gente poderia dizer isso. Spinoza fala muito isso. Né? Quando eu ganho algo, meu corpo vibra de alegria. Quando eu perco algo, meu corpo rebaixa, entristece. E por que ele rebaixa? Porque a gente precisa vivenciar isso, elaborar isso, para, a partir dessa elaboração, retomar outros projetos, investir em outras questões. Né? Então, é importante elaborar para a gente não adoecer, basicamente. Né? É importante vivenciar essa dor, esse luto. Obrigado, Érica. Padre William, na sua opinião, qual é o fator cultural, no caso comportamental, que faz com que as pessoas não respeitem as normas de precauções de prevenção à Covid, colocando a sua vida e seus familiares em risco? O que precisa mudar? Vocês até mesmo comentaram a respeito de ir ao centro de Morato, muitas pessoas estão indo aos lugares, aos comércios, muitas não usam máscaras, né? Então, na sua opinião, aí, o que essas pessoas, assim, o que precisa mudar para que as pessoas não colocam a vida das pessoas em risco? Então, professor Fabrício, a gente precisa compreender esse conceito de não respeitar, né? Tem este lado de pessoas, por exemplo, poderiam ficar em casa e não ficam. Né? Aí a gente fala até numa expressão popular, fica sassaricando até achar o seu, né? Enquanto não for comigo, né? Então tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, não acredito em nada disso, isso aí foi os chineses que inventaram, jogaram no ar, a gente já ouviu tanta teoria, eu já ri tanto com tantas coisas que eu já ouvi no país, é tanta desgraça que a gente ri para não chorar, né? Mas, por outro lado, tem pessoas que não estão respeitando também as normas porque queriam ficar em casa, mas não podem.
né? Se eu for falar, a escola está fechada, mas se a gente for pensar naquele senhor que vendia o algodão doce lá na porta, ou o carrinho com bala, com doce, a escola fechada, ele não faz renda, né? Então, eu penso muito naquele senhor que vendia o algodão doce na rua, o que está acontecendo com ele? Como é que ele vai se reinventar? Quem é que está ajudando ele? Não é verdade? Então, são pessoas que muitas vezes queriam ficar em casa, mas não podem, porque tem que trabalhar hoje, porque o que ganha hoje é o que vai comer. Né? A cultura do brasileiro, é muito difícil me convencer que o brasileiro tem uma mentalidade de que eu vou guardar 2, 3 meses do meu salário, que caso venha acontecer uma emergência, eu tenho alguma coisa aqui. Não sei, quero conhecer algum comerciante que guarda 3, 4 aluguéis, dizendo, se eu passar num apuro, eu tenho um aluguel aqui de reserva. Não é da cultura do brasileiro. Não é da cultura do brasileiro guardar, não tem essa mentalidade econômica, não tem essa mentalidade cultural, educacional, de se preparar para algo, né, uma catástrofe. O brasileiro, ele não acredita muito nisso, né? Ele é mais do viver o dia a dia, né? E deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Todo mundo canta essa música do Zeca Pagodinho, e ele tanto que fez sucesso, né? Não tem essa preocupação. Com a pandemia, deveria se preocupar agora, né? Poxa, eu não tenho uma reserva, eu tenho que pensar em já ter alguma coisa, porque amanhã ou depois pode acontecer alguma coisa pior, porque não é a última pandemia, não é o último problema que nós vamos viver. Então, eu tenho que me preparar para isso, né? Questão de alimento, questão de aluguel, questão do comércio, enfim, você vê que pegou todo mundo, né? Porque não é da nossa educação, e não é da nossa mentalidade, não é do brasileiro isso. É uma crítica construtiva que eu faço, mas é uma questão de a gente crescer com os nossos erros, né? Porque a gente sofreu muito e poderia ter sofrido menos, né? Se nós tivéssemos uma educação diferente, uma mentalidade diferente, né? Comportamental. Então a gente sofreu muito porque a gente acabou não refletindo isso como poderia acontecer. Dói dizer isso, eu concluo dizendo assim, eu falo isso nas minhas homilias na missa. Se preparem, não é a última pandemia. Se preparem que não é o último vírus. Né? E o que nós vamos fazer para se preparar quando outras situações acontecerem? Né? Eu acho que é isso, é buscar essa sabedoria que Deus nos deu, essa inteligência, para a gente sofrer menos. Ninguém foi criado para sofrer. Né? Deus não criou ninguém para sofrer. Deus criou para a nossa felicidade, para o nosso bem, né? Então, se nós estamos sofrendo tanto, não adianta culpar Deus agora, né? São as nossas ações, são as nossas atitudes. Então, eu falo muito, vamos preservar mais a natureza, vamos preservar mais o meio ambiente, vamos olhar mais sobre isso, né? Vamos olhar um pouco mais a causa animal, ninguém fala sobre isso, né? Vamos falar mais sobre os animais, o cuidado com o animal, né? Tudo bem, eu não estou criando para exportar, né? Mas veja, aqui em Morato, né? Quem nunca acordou com um cavalo na rua, mexendo no seu lixo? Quem nunca viu nas ruas de Morato, cavalo subindo e descendo a avenida? Mas peraí, esses animais, né? Estão vacinados? Não estão? Né? Se estão com carrapato, e o carrapato causa uma doença e se pica, e morde, né? Se morde uma criança, se morde um idoso, e se isso cria uma proliferação no bairro, quer dizer, uma coisa, será que tem que vir da China para eu refletir essas coisas? Será que o cavalo que passa na rua já não dá para a gente parar e refletir criticamente do que a gente precisa fazer aqui, né? Então, o Papa Francisco fala muito sobre isso, né, nos documentos ambientais também. Pensar localmente, pensar globalmente e agir localmente, né? Então, coisas pequenas, mas que podem fazer diferenças na nossa rua, no nosso bairro, na nossa cidade, para a gente poder fazer a diferença global, né? Às vezes é muito distante fazer uma ação que atinge o mundo inteiro. Começa a fazer pela tua rua, né? Se todo mundo hoje que cuida de cavalo guardar eles, né, e saberem cuidar, por menos Morato já não vai sofrer disso, né? Nem as crianças e nem os idosos. Muito bem, obrigado, William. Érica, por que mudanças são difíceis? Por exemplo, como incorporar os hábitos, né? Por exemplo, o hábito de usar máscara.
esse seria um exemplo que o comportamento não é natural e sim aprendido? Como você avalia a falta desse comportamento que também é cultural? Mudar, né, um comportamento é difícil, primeiro por quê? Porque exige persistência, perseverança, exige basicamente esforço. Né? Nada cai do céu, como diz o ditado. Então, como a gente também vive numa cultura que é muito instantânea, as coisas são muito prontas, rápidas, a gente tem essa dificuldade em alterar comportamentos. E aí você pergunta a questão os comportamentos são aprendidos? São. Por exemplo, a questão da máscara. Eu já escuto pessoas falarem que a máscara se tornou um acessório, assim como um relógio. Ela já sai ali, pega tudo, tem que pegar a carteira, relógio, dinheiro e a máscara. Infelizmente, é claro, algumas pessoas ainda não adquiriram esse hábito. Aí, em virtude de N questões. Uma coisa também que eu venho escutando, que eu acho interessante, é a gente observar como que a questão, a narrativa política também interfere na vida das pessoas. Eu já escutei por aí pessoas falarem que, olha, o meu presidente é o Bolsonaro, então eu não preciso usar máscara. Ou seja, às vezes uma fala de um representante é tão importante quanto o nosso presidente, influencia sim na vida das pessoas. É interessante a gente observar isso. As pessoas fazem essa associação, da palavra, como ele é o meu presidente, não estou querendo falar se é bom ou ruim, não é a questão aqui, mas ela atribui um valor, a esse presidente, a partir do que ele fala, ela atua, ela se comporta. Então, a questão política, a questão educacional interfere muito nesse comportamento. E os comportamentos são aprendidos, Vamos pegar aí um exemplo, sei lá, que me vem na cabeça agora, vamos pegar a questão das mulheres votarem. As mulheres começaram a votar na década de 30. Olha que interessante, até a década de 30, se falar mulher votar, imagina, para quê? Não precisa. Agora, olha hoje, você virar para alguém e falar mulher não deve votar é algo estranhíssimo. Ou seja, as coisas são construídas, os comportamentos são aprendidos e são influenciados. A gente tem uma influência midiática muito grande. A mídia também tem esse poder de influenciar comportamentos e no dia a dia, o WhatsApp, jornal... todos os meios de comunicação vêm falando muito sobre a questão da máscara, da importância de usar máscara, e acredito aí que a maioria das pessoas estão usando, é um número pequeno, na minha observação, não sei na visão de vocês, que não usa, a grande maioria das pessoas estão usando. E é possível a gente fazer com que essa maioria aumente através da educação, de campanhas, do debate, da importância, e esse comportamento ele vai começar a ser adquirido aí com o passar do tempo, enquanto não inventarem a vacina. Até a invenção da vacina, isso vai sendo incorporado aí no nosso dia a dia. Obrigado, Érica. William, qual foi o momento na sua trajetória, qual foi o momento mais gratificante, E existe também alguma indicação de livro, onde as pessoas podem conhecer o seu trabalho, Instagram, Facebook, enfim? Sim, sim. Só fazer um ponto da máscara, Eu já vi máscara custando R$70 de uma grife, só que é raro porque fizeram de renda, que era com pérolas, pedrinhas, Foi uma discussão danada. Você vê cada absurdo, Olha o mercado aí, o nicho de mercado. Não é? Pô, a máscara do Corinthians, R$15. Eu falei, não, vou comprar 3 pastéis depois da missa. Não quero não. Fui comer pastel, Você vê até onde vai a coisa, Tá feia a coisa. A mentalidade vai longe, Cada um quer lucrar até com a desgraça dos outros, O capitalismo é poderoso.
A minha maior dor, o meu maior sofrimento que eu tive na minha vida, assim, foi a minha saída de casa para o seminário. Eu falo assim que sou padre, mas não foi fácil, porque é uma formação de 9 anos de recluso dentro de um convento, né? Então, eu tenho os 2 primeiros anos da minha vida internos, né? E depois a gente é encaminhado para Campinas para fazer filosofia e depois teologia. Aí nós somos designados para uma comunidade, né? Para poder cuidar ali da questão espiritual, de fé, de cuidado, de evangelização, né? E a maior ruptura foi a família, porque eu nunca fiquei tão distante do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, dos meus irmãos, né? E é como se eu tivesse vivido um luto sem morrer, né? Porque chega algum momento que, ainda na formação, há uma ruptura, né? Pai, mãe não pode ver, assim, a gente fica muito recluso, né, mesmo, vivendo uma espiritualidade mais interna, e a gente sente um pouco dessa falta. Então, hoje eu estou vivendo um retorno, porque hoje eu assumi uma paróquia há 2 anos, mas agora que eu voltei a ter a relação com a minha família, com meus pais, com meus irmãos, né, mas é muito doloroso. Eu tenho um único sobrinho, e não poder acompanhar, por exemplo, ele falar as primeiras palavras, o gatinhar, ou não estar lá no primeiro aniversário, né? Então, essas coisas vai nos marcando. Dia dos pais, dia das mães, a gente não tem, né? A gente queria estar vivenciando isso. Então, isso é muito dramático, né? Mas a gente vai aprendendo a lidar com tudo isso, né? A gratificação maior é que você se doa por completo, né? Doa até a própria vida, né? Mas quando você vê que é para o próximo, né? Quando eu assumi a paróquia e vendo que uma palavra, né? Não faço muita coisa não, viu, diretor Ismar? É uma palavra, é um abraço, é um carinho, é um gesto, né? A gente não é um semideus, a gente não é um super-herói, a gente é gente que é da gente, né? A gente é humano, e o que a gente faz é ser um pouquinho mais amoroso, e as pessoas prestar os ouvidos para quem quer falar, né? Nessa nossa cultura, as pessoas não querem ouvir, né? Então, às vezes, a casa lá é cheia, mas não tem diálogo, não tem conversa, né? É um vazio existencial, né, que a gente está vivendo hoje. Um grande problema do século XXI, a Érica pode falar um pouquinho mais sobre isso, é o vazio existencial, né? As pessoas querem ser vistas, as pessoas querem ser ouvidas. Então, o sacerdote é essa pessoa sensível para poder chegar até o outro, né? E algumas indicações, por exemplo, no campo da filosofia, bem conhecido, vocês já ouviram falar, o professor Gabriel Perissé. Ele é formado ali pela Unicamp, ele tem uma pedagogia do encontro, é o livro dele, né? Muito interessante. Eu acho que vai falar um pouquinho sobre a educação, a relação de professor-aluno, aluno-professor, essa ideia de ampliar, né, o conhecimento, envolvendo outras áreas, fazendo atividades, né, com que o aluno fica atraente, né, pelo âmbito escolar, né? E eu acho que nesse momento de pós-pandemia, acho que a gente pode ver um pouquinho a oração de São Francisco. É um livro que eu também indico, né? Ele vai falar fé, esperança e paz por uma vida feliz. Quem conhece a vida desse santo, né? Ele era rico, ele tinha tudo e ele acaba deixando tudo. Deixa dinheiro, deixa casa, deixa castelo para poder ser feliz, porque aquilo amarrava a felicidade dele. É uma história muito, muito bonita e de doação para o próximo, né? Porque ele vai aqueles que estão enfermos, ele quer ajudar, aqueles que precisam de cuidado, ele quer ajudar, né? São Francisco é uma história muito bonita no campo religioso para quem quiser conhecer, né? E eu estou no Facebook, né? Vê lá o William Fonseca, é o canal que eu tenho. Não tenho o Instagram ativo porque eu não dou conta, não crio outros canais porque eu não consigo. Eu cuido de 6 igrejas, né? Além da matriz São Vicente de Paulo, eu ainda cuido de mais 5 comunidades, que eu tenho comunidade, a nossa região, a paróquia São Vicente de Paulo, é a maior paróquia regional aqui de Francisco Morato. A maior paróquia da cidade é a nossa São Vicente de Paulo. Abrange o nosso território, é Parque 120, lá em cima, do lado tem Nossa Senhora Aparecida, eu chego lá no São João e Parque Santana, eu atendo espiritualmente todo aquele rebanho, né?
Depois eu estou para cá, eu estou aqui no Jardim Arpoador, subindo ali o Soraya, aquela região também já abrange também a nossa comunidade aqui, não é verdade? Então são 5 comunidades, e o Arpoador lá em cima, no Vassouras 1, 2, né? Então é uma área muito grande e o padre não para. Todo dia eu estou com atividades, atendendo, evangelizando, indo nas famílias, né? Então o único canal que eu consigo atualizar, que eu consigo ver, é o Facebook, né? E o Zap, né? Depois, quem quiser conversar com o padre ou vir aqui visitar a paróquia, né? Eu estou à disposição, viu? Muito obrigado. Obrigado, Padre. Bacana. Érica, vou te fazer a mesma pergunta, né? Qual foi o momento mais difícil de sua carreira e quais foram os momentos mais gratificantes? Existe também alguma indicação de livro, site, Instagram, onde as pessoas possam conhecer o seu trabalho? Né? Tendo visto que também você atua em consultório, né? Uhum. Né, ser psicólogo é trabalhar com sofrimento humano. Né? Nenhuma pessoa vai procurar um psicólogo que está bem, né? E ainda bem. Nem todo mundo precisa também, e ainda bem. Né, mas lidar, acho que o padre William que tem essa vivência também, que deve escutar os dramas humanos, né, uma série de tudo que faz parte aí da vida humana, às vezes, em alguns momentos, se torna um processo cansativo, né, porque a gente já tem os nossos dramas e tem que a psicologia é uma profissão, claro, né? Você também, o psicólogo, não é um super-herói, não é uma pessoa perfeita, que às vezes tem essa ilusão, grande ilusão, que ele tem que ser o exemplo, aquela coisa toda. Né? A gente passa por os mesmos dramas por somos seres humanos. Então, às vezes tem uma carga, se torna um pouco cansativo. Em contrapartida, você aprende muito, né, atendendo outras pessoas através da experiência do outro. Né? É uma troca muito rica e que você vai levar para a sua vida toda. Né? Com relação a uma indicação, assim, da minha parte eu tenho o Face, quem quiser acessar, mandar alguma mensagem, tem o WhatsApp aí que vocês colocaram na tela. Quem quiser também mandar uma mensagem, pergunta, dúvidas, questionamentos, eu me coloco à disposição. E gostaria de indicar um livro também, que eu li aí, é mais um passatempo, mas é um livro bem interessante, que se chama O Elogio da Loucura, do Erasmo de Roterdã. Rotterdam, excelente. É um filósofo, né? E é um livro, Isso. assim, bem, bem cômico, que fala dos dramas humanos, né? De como a loucura nos faz viver, né? Eu dei assim, altas gargalhadas no livro. Então, eu recomendo aí que, Muito bom. agora na pandemia, vai ser uma ótima companhia aí a leitura desse livro. Bacana. Bom, temos perguntas aí. Na verdade, a gente tem E comentários, né? né? Você... Isso. Aí tem vários elogios aí ao padre. O que torna as pessoas individualistas, a Vanessa Sena, é a falta de empatia, solidariedade para com o próximo. O se colocar no lugar do outro. Sentimentos como orgulho de ver o outro como adversário e não como irmão. É a Vanessa Sena. Jardim Equador. Eduarda Gomes. Jardim Equador. Eduarda Gomes. Acredito que o que possa estar tornando pessoas individualistas também seja o medo do julgamento perante a sociedade. Bacana. Lafayette Marques, professor Lafayette está sempre presente aí nas nossas lives. Eu percebo que a morte das pessoas nesse período se tornou para a sociedade algo meio comum e que o sentimento de perda de uma vida ficou individual e restrito aos familiares e amigos próximos. O ser humano precisa se movimentar e sair do mesmo. Por incrível que pareça, mas precisamos até do conflito de nos depararmos com o diferente. Diante de uma sociedade conduzida à disputa pela sobrevivência que nos condiciona ao individualismo, como nos aproximarmos e despertar o sentimento de coletividade e empatia? Isso aí.
A Fred comentou bastante, hein, Fred? Vivemos em uma sociedade que precisamos possuir algo para sermos notados, para nos sentirmos inseridos. Se você permitir, Ismar, eu tenho uma pergunta para o Padre William, né, que é do mesmo ramo que eu, né, não foi nada combinado, é uma pergunta que surgiu aqui, até pela nossa formação em comum, que é a filosofia, né, a gente tanto gosta. Quando eu cursei filosofia pelo Unify, também tive vários colegas que eram seminaristas, e eles colocaram essa mesma questão, né, da dificuldade de estar longe da família, essa doação, então é muito bacana, muito bonito, viu? Parabéns pelo seu trabalho, também pelo trabalho da doutora Érica. E assim, a pergunta que eu vou te fazer é uma pergunta assim que os meus alunos me fazem, né? No sentido assim, toda vez que a gente dá aula de filosofia, a gente sempre lida com filósofos que são ateus e outros que são religiosos, né? E os alunos têm um pouco de dificuldade, às vezes, de discernir que, assim, quando o professor está ali falando de um filósofo que é ateu ou religioso, é o filósofo em alinhação, não é o professor em si, né? Na sua formação dentro da filosofia, como você lida com os filósofos que são ateus, né? As suas teorias, porque, assim, diga-se de passagem, são interessantes, né? Tá certo que a questão da fé, né, tá além de qualquer teoria. A fé eu costumo dizer que a fé é um dom, né? Mas como você lida aí com a questão, assim, dos filósofos que são ateus? Nós temos vários, nós temos Sartre, que é muito importante para a história da filosofia, nós temos Nietzsche, enfim. Verdade. Eu tive o privilégio, uma alegria de fazer a filosofia com ênfase em ética e também licenciatura. Então, era aberto para o MEC, então não era uma formação fechada. Tinha muitas pessoas que não eram seminaristas, tinha bastante meninas lá participando com a gente, e os rapazes querendo ser professor, ou até mesmo uma linha filosófica, né? Então não era só seminarista. E o debate era bom, viu? Porque nem todo mundo era religioso, católico, tinha ateu, tinha umbanda, tinha o espírita, né? E isso enriquecia o debate, né? A linha tênue de tudo é o respeito. O que eu acho confuso na filosofia, com os filósofos, é a questão da humildade. Nenhum reconhece o conceito do outro. Eu tenho uma teoria, a minha é melhor, você vai dizer que a sua é melhor. Não tem diálogo entre os filósofos. Pode perceber. Nenhum filósofo dialoga com outro filósofo, não. Ele tem a razão, ele tem a sabedoria, e é ele que está certo, né? O que acontece é quando um filósofo tenta superar a teoria do outro, né? E aí ele pode indicar o outro filósofo, mas não para trazer ele para a conversa, é para dizer, olha, eu consegui ganhar nele nessa fragilidade que ele colocou. Então, o maneiro da filosofia é que você vê essa briga que falta humildade. Voltou? Então, falta perceber isso, né? Esse diálogo entre os filósofos. Agora, quanto isso, eu não me preocupo. Eu acho assim, os próprios professores terminavam as aulas dizendo assim, olha, Deus não existe, viu? Não sei o que vocês estão fazendo aqui, né? Mas isso tudo. Mas eu falo, Deus não existe, mas quando acontece um problema, ai meu Deus, ai minha Nossa Senhora, né? Também tem essa, né? Deus não existe, mas ai meu Deus, ai minha Nossa Senhora. Não existe, por que está chamando, né? Tem muito disso. Mas eu respeito os filósofos, eu acho que assim, todos têm uma contribuição e a gente tem que pegar o melhor de cada um e você formar o teu conceito, formar as suas ideias, a sua opinião, né? Eu acho que cada filósofo, se chegou num certo momento racional, ele tem alguma coisa para contribuir, né? Você não precisa absorver tudo, mas tenta pelo menos compreender o mundo dele e tirar o melhor, né? E você vai se formando com os conceitos de cada um. Né? Então, eu vou transportando isso para a fé, né? Porque eu gosto muito do Aristóteles, gosto muito também de Platão, Sócrates, né? E eles não são cristãos, né? Mas os conceitos que eles defendem, né? Eu transpasso para a questão da fé, porque cai muito bem, né? Então, é a nossa maneira de interpretar e nossa maneira de construir, né? O que eu não gosto, professor Fabrício, aqui concluo, é do radicalismo. Eu vejo essa disputa que está tendo nas redes sociais e tudo mais, não está tendo diálogo, ninguém consegue respeitar a opinião do outro, isso empobrece a discussão, né? O gostoso é quando você está debatendo comigo e você está falando algo que eu não tinha estudado e compreendido, e aquilo vai somar para mim. E às vezes o que eu falo
vai somar para você. Só que hoje, no radicalismo e do extremismo, eu não aceito o que você fala e não aceito o que você pode transpassar para mim. A verdade é só minha. Isso empobrece o debate filosófico no dia de hoje, né? Hoje as pessoas perderam o sentido da filosofia. Bacana. Se me permitir também, queria fazer... desculpa, pode falar isso. Vou fazer uma pergunta para a Érica. Na verdade, assim, eu acho que o que nós quatro que a gente tem em comum, e bastante em comum, é escutar o problema das pessoas, né? Acho que o Fabrício, professor, agora como coordenador, ele escuta lá os problemas dos professores, né? Agora, antes eram os alunos, agora os professores. O padre lá, o pessoal na paróquia, né? A Érica lá no consultório. Eu lá como diretor também escuto os problemas diários lá da comunidade. Então, a gente acaba... às vezes a gente sai do nosso trabalho, do nosso dia a dia, às vezes a gente fica cansado ali, não só fisicamente, mas a mente bastante cansada por pegar essa energia, né, às vezes das pessoas, faz parte do trabalho. Aí a minha pergunta vai para a Érica, né? O psicólogo em si, ele tem essa tarefa, né, que é escutar o problema e ali orientar, né, talvez para uma solução. O psicólogo também tem que passar no psicólogo? É uma coisa, assim, muito importante isso? Faz parte da formação, né, de todos os cursos de psicologia, que o psicólogo, né, indica-se que ele passe pelo processo, né, de psicoterapia por um processo psicoterápico. O que não significa que você necessariamente tem que ter um problema para ser psicólogo e passar na terapia, mas sim que você precisa, para você lidar com as questões do outro, não que você precise ser perfeito, porque isso não existe. Você precisa também resolver as suas questões, né? Mas é um pré-requisito, pelo menos a maioria dos cursos de formação, que você, enquanto profissional, também busque se cuidar, porque quando a gente lida com pessoas, a nossa ferramenta de trabalho somos nós mesmos, né? Vocês, professores, o William, enquanto padre. Então, a gente precisa também tentar, da melhor forma possível, estar para trabalhar com o outro. Como você bem disse, isso demanda uma energia nossa, né? Você lidar com as questões humanas é um gasto de energia. Nós somos energia, né? Os nossos neurônios, a gente tem um sistema elétrico dentro de nós, né? Então, esse campo aí nos influencia e a gente precisa se cuidar, e é necessário, é indicado que o profissional, né, se cuide, que faça o processo. Assim como tem profissionais que seguem algumas religiões e, né, ele precisa buscar algo que lhe faça bem. Ele precisa cuidar dele. Bacana. E logo as escolas têm psicólogos. Muito necessário. O padre queria falar? Sim. Eu faço um parênteses, eu falo para a Érica, né? O padre tem um pouquinho da formação de psicologia que a gente faz, embora eu não sou especialista, mas já fiquei horas e horas atendendo pessoas, já atendi mais de 30 pessoas num dia. Eu acho que isso não é nem aconselhável, eu acho, pela psicologia, né? Mas eu vejo muito que a Érica é a cura pela fala, né? Porque ali eu atendo também confissão. O que é confissão, né? Quando o penitente está com a consciência pesada, ele vai até Deus para poder pedir o perdão, e ali ele recebeu o perdão, e ali ele está aí, né, tranquilo com a sua consciência de que ele reparou o seu dano, né? E o que o padre faz, né? Eu vejo muito, eu lembro da psicologia, que é a cura pela fala, que muitas vezes eu fico horas e horas ouvindo o penitente e eu não falo nada, eu não crio teorias, não crio conceitos, né? O fato de eu falar e a pessoa termina a confissão dela, me agradece e fala: nossa, o senhor é um excelente confessor. Eu falei: mas eu não fiz nada, eu só fiquei aqui te ouvindo, né? Mas você vê a importância que o outro dá por você dar atenção para alguém, não é verdade? E a cura dele mesmo, só de falar, ali mesmo já se dá o milagre de ele se recuperar, né? Ele só queria colocar para fora, né?
Uhum. Isso é muito interessante. E hoje em dia, como as pessoas têm muita dificuldade de escutar a dor do outro, né, a gente disputa as dores. É muito comum no dia a dia você chega e fala, eu tô com dor de cabeça. Aí a outra parte fala, nossa, eu tô acabado. E aí, né, ninguém se escuta. É um diálogo surdo e mudo. Então, né, esse simples escutar faz muita diferença e é terapêutico. Às vezes, o que a pessoa precisa é liberar essa angústia. Né? Quantas vezes a gente, já aconteceu comigo, você pega o trem, senta uma pessoa do lado, nunca te viu na vida, e ela começa a falar que ela foi no médico, que ela está passando por isso, por aquilo, e que a família é isso, aquilo, e você ali, né, só escutando, e de repente ela vai embora, e parece que ela está até, né, nossa, obrigada por ter me escutado, e vai embora. Ela jogou as angústias para você, ela precisa pôr isso para fora. E isso é necessário, e essa cultura individualista que a gente vive, como alguns falaram no comentário, gera também isso. As pessoas hoje são muito carentes desse espaço, desse acolhimento, de alguém que realmente as escute, sem julgamento, sem pressupostos, sem receita, né? Que geralmente a gente também escuta e já dá uma opinião, mas a pessoa não quer sua opinião, ela quer simplesmente desabafar, né? Colocar essa angústia para fora. E a partir desse desabafo, ela se sente bem melhor. A Patrícia Macena colocou aí que as 3 profissões aqui são para-raio. Na verdade, é mesmo, né? Acho que a gente da escola lá, né? Eu posso falar como experiência. Às vezes o aluno tem toda a problemática na casa dele e o lugar e as pessoas que ele confia somos nós, né? De chegar lá e contar. Às vezes é uma violência familiar, às vezes é algo que está angustiando ele e às vezes ele não tem como, já foi dito aqui hoje por vocês, o diálogo em casa, né? Às vezes ele não consegue conversar com as pessoas ou as pessoas não estão dispostas a ouvir também, né? E aí ele chega, ele vê lá na figura do professor, às vezes do gestor da escola, e pede lá e desabafa, e aquilo, né, como foi falado aí, sai, né, para fora. Eu queria fazer uma pergunta para Érica, no sentido assim, muitas pessoas estão isoladas, né, nas suas casas, e assim, as pessoas estão sentindo ansiedade, fobias, né, estão angustiadas, todo esse processo. Na verdade, não é nenhuma pergunta, é assim, qual dica que você dá enquanto profissional de psicologia para essas pessoas que muitas das vezes aí estão angustiadas, ansiosas dentro de casa, e assim, de repente não procuram uma ajuda especializada, mas estão sofrendo disso, né? Qual a sua dica para essas pessoas? Essa situação da pandemia, o confinamento social, vem gerando, produzindo ansiedade, às vezes sentimentos de depressão, angústia, em virtude desse recolhimento. Como as pessoas estavam, né, na vida cotidiana, imersas aí numa série de coisas, de compromissos, a pandemia fez com que, querendo ou não, a gente parasse e ficasse dentro de casa e começasse a se enxergar, se observar mais. Aí vem aqueles pensamentos, né, aquelas emoções, sentimentos que talvez a gente venha empurrando aí há anos, e isso vem à tona. O que fazer, né, diante de uma situação dessa? No dia a dia, é interessante que aí cada um, dentro da sua realidade, né, primeiro que a gente não se feche. Né? É importante que a gente compartilhe os nossos sentimentos com qualquer pessoa, com a mãe, com o pai, com o amigo, uma pessoa de confiança, claro, né? Que você não vai sair contando sua vida para qualquer um. Tem que ser alguém de confiança que vai escutar e acolher. E às vezes só esse falar, que é o que a gente falou há pouco, já traz uma sensação de alívio. E às vezes a pessoa se sente angustiada, ela precisa colocar isso para fora de alguma forma. Então, essa procura de alguém confiável, às vezes as pessoas falam, puxa, mas eu não conheço ninguém, não tenho família próxima, né? Tem um círculo social bem restrito,
E se você não conhece ninguém, não tem vínculo, às vezes os vínculos se perderam com o tempo, tenta resgatar algum vínculo, né? Um vizinho, um colega de trabalho, enfim, alguém que você se identifique. Né? Que aí outro problema também que a gente vem aparecendo muito no nosso mundo moderno é a questão da solidão. As pessoas são muito solitárias. Apesar da gente viver num mundo conectado, né, isso que é contraditório, né? A gente está na internet, WhatsApp, Facebook, Instagram, N meios de comunicação, mesmo assim as pessoas se sentem sozinhas. Né? Porque são vínculos superficiais. Então, que essa pessoa busque, né, alguém confiável para conversar. Esse conversar já ajuda muito. Busque fazer coisas para que ela saia desse estado. Alguns gostam de atividade física, outros têm um hobby. Né, a pessoa precisa ocupar a mente dela. Né? Não quero falar isso num tom de receita, porque não existe uma receita, né? Faça isso, faça aquilo e vai dar tudo certo. Não. Né? Cada um tem a sua realidade. Mas essas questões de buscar um vínculo, alguém para conversar, ocupar a mente, ajuda. Se depois de tudo isso, essa sensação persistir, de angústia, de ansiedade, aí talvez seja interessante que você busque um profissional. Eu também costumo falar para as pessoas, você segue uma religião? Ah, sigo. Por exemplo, eu sou evangélico, não vou na igreja há muito tempo. Você se sente bem lá? Sigo. Vai na igreja. Né? Se te faz bem, seja católica, evangélica, às vezes a pessoa também não participa mais e ela começa a ir, puxa, estou me sentindo bem melhor, verdade. Né? Falei lá com o pastor, com o padre, com os irmãos, né? O vínculo social é necessário. Né? Isso já ajuda muito. E se depois de tudo isso persistir, aí é interessante a pessoa buscar um apoio profissional. Né, para não deixar essa situação se cronificar e talvez para sair dela se torne mais difícil. Aí aquele velho ditado, né, um mal maior sempre foi um mal menor. Então, identificou que você está entrando numa situação que a gente se percebe, a gente sabe quando a gente não está bem. Né? Não esconda isso, não tente abafar o sol com a peneira. Né? Vai em busca de ajuda. Ótimo, obrigado, Érica. Bom, é isso. O papo de hoje foi muito bom. Assim, gostei bastante. Acho que acrescentou muito aí para a nossa reflexão da nossa comunidade escolar. E eu queria pedir para que os dois, tanto a Érica como o Padre William, deixassem uma mensagem para a nossa comunidade escolar, que está vivendo esse isolamento, esse momento de pandemia aí em casa, né, e deixar uma mensagem, então, boa aí para eles. Vamos lá? Eu vou então, o William fala por último. Antes de tudo, eu gostaria aí de agradecer o convite de vocês, foi bem legal esse papo, essa reflexão, e estou disponível se precisar aí de outras vezes, outros temas. Aprendi com vocês aí muito, e que a gente continue aí com essas reflexões, luto e perda, pensar um pouquinho nisso, que a vida não é só alegria. Uma reflexão que eu gostaria de deixar, tem um filósofo, aí vem o filósofo de novo, que se chama Luiz Fulgante, não sei se vocês conhecem, ele é um filósofo da esquizoanálise. Eu leio também de tudo e tento tirar o melhor de tudo. Tem uma frase que ele fala que eu acho bem interessante, que ele diz assim, que geralmente a gente faz mau uso do que nos acontece. Né? O que ele está querendo dizer? Na nossa vida são acontecimentos. Por exemplo, a pandemia é um acontecimento. Ninguém estava esperando essa situação, jamais. A gente nem sonhava em chegar nesse nível, mas aconteceu. E diante desse acontecimento, a gente pode fazer um bom uso desse acontecimento. E aí, qualquer acontecimento da nossa vida. E aí ele diz o seguinte, é muito comum, quando as coisas nos acontecem, que a gente faça um mau uso.
Ou a gente cai numa autopiedade, coitado de mim, ninguém me ama, ninguém me quer, ou nós nos tornamos pessoas muito soberbas, né? Eu posso tudo, e assim sucessivamente. Então, eu acho uma reflexão interessante, que a gente comece a fazer não um mau uso do que nos acontece, mas sim um bom uso. Observar os acontecimentos da nossa vida e, a partir deles, fazer uma reflexão, né? Puxa, por que isso me aconteceu? Será que é só ruim? Será que eu posso tirar algo de bom desse acontecimento? Né? E, diante da nossa situação, que é o contexto da pandemia, o que a gente pode tirar de bom desse acontecimento? Que é um acontecimento mundial, que está influenciando as nossas vidas. E aí eu deixo essa reflexão para todos nós aí. Obrigado, Érica. Então, quero cumprimentar novamente. Foi um prazer imenso conhecer a Érica pelas redes sociais, mas o calor, né, nos aproximou. O professor Fabrício, uma sumidade de pessoa. Prazer. Acho que vamos montar aí outros momentos no off. Vamos criar uns debates, uns cafés filosóficos, viu? Aí, com certeza. Me chama, me chama. Opa! Por enquanto, começa com um café. Quero agradecer demais o diretor, professor Ismar, pela oportunidade de estar aqui com vocês, tão próximo aqui na comunidade, no bairro. Aproveitar essa oportunidade para parabenizá-lo, porque uma liderança pública no nosso bairro, na nossa comunidade, tem uma história aqui chegando também para Francisco Morato, abraçando a nossa cidade e desenvolvendo um projeto tão humano, tão feliz, tão criativo. Parabéns, diretor. Eu não conhecia pessoalmente, conhecia pouco, mas conheci o senhor por tantas pessoas que vinham até mim dizer bem do senhor, né? Eu acho que essas são as verdadeiras pessoas que a gente se alegra de estar ao lado, né? Não é aquelas pessoas que chegam e falam, eu sou isso, mas é quando as pessoas falam, aquela pessoa é isso, né? Esse é o verdadeiro líder, essa é a verdadeira pessoa que conheceu a grandeza do amor e respeito pelo próximo, né? Então, Deus te abençoe muito e na tua pessoa cumprimento todos os profissionais da educação do âmbito escolar, né? E eu acredito que com a filósofa Hannah Arendt, né, tão conhecida, uma alemã, e uma história marcante de dor, de sofrimento, né, escapou da concentração, do Holocausto, do tempo de Hitler, né? Você que é estudante, né, seria tão importante você conhecer Hannah Arendt para você ver a história de vida dessa mulher e a filosofia que ela criou, né? E ela diz o seguinte: toda dor pode ser suportada se ela souber, se sobre ela puder ser contada uma história. Quer dizer, não ficar em vão, você registrar de fato tudo e poder transmitir como testemunho de vida. Eu acredito hoje, para você que é aluno, você que é professor, está nos acompanhando, eu acho que fica aqui uma dica do padre. Assim que chegar e voltar ao normal, sei que é o seu normal, o novo normal, né? Voltar a nos ver na escola, entrar na sala de aula, a primeira pergunta que deve ser feita: qual é a escola dos meus sonhos? Isso vale para o aluno, vale para o professor, vale para o funcionário. Qual é a escola dos meus sonhos? E a partir disso, começar essa nova página da nossa história. Eu acho que nós precisamos construir esta escola que nós desejamos, porque é a base que nós estamos vendo aqui, a educação, que vai nos levar para o conhecimento, que vai nos levar para termos consciência das coisas, para nós podermos ver além do que está na palma da nossa mão, mas ver o que está por detrás, esse olhar de filosofia, né, esse olhar crítico que nós possamos ter. Então, nós precisamos, primeiro, preparar o chão. Como diz Jesus Cristo, nós temos dois caminhos de construção: ou construir sobre a rocha, ou construir sobre a areia. Mateus, no Evangelho de Mateus. Então, nós estamos aqui fazendo um esforço de que nós possamos construir a nossa vida agora, o nosso trabalho, a nossa educação em cima da rocha. Porque pode vir a tempestade, pode vir as pandemias,
pode vir as turbulências, mas sobre a rocha, sobre aquilo que está sobre alicerçado em algo firme, com certeza não vai cair, não vai abalar, a família aguenta, né? A vida aguenta, os amigos aguentam, a escola aguenta. Se a gente construir sobre areia, a gente vai ficar sempre sofrendo, sempre caindo nessa depressão, sempre caindo na angústia, nas desolações, porque nós não nos preparamos como pessoa humana, né? Então, fica a dica, qual é a escola dos meus sonhos? E, a partir disso, construir essa nova página de vida. Deus abençoe a todos, um grande carinho, um grande abraço desse amigo de vocês aqui, viu? Obrigado, Fabrício. Então, se me permite aqui, eu gostaria de agradecer imensamente o Padre William, excelente aí, a gente teve uma conversa anterior aqui na escola, foi muito proveitosa, né? Estender meus agradecimentos à Érica também, pelos conhecimentos compartilhados conosco, muito bacana, e eu, né, agradecer ao Ismar pela essa oportunidade, esse espaço, né, esse elo que o Silvia 2 TV tem com a comunidade, e o papel do Silvia 2 TV justamente esse, chegar até, o conhecimento chegar até as pessoas, né, de uma forma mais simples, né, uma linguagem mais acessível. E assim, eu, né, queria citar Sócrates, né, porque, né, como todo bom filósofo cita Sócrates, que a sabedoria começa na reflexão, né, e esse momento foi um momento de reflexão, cada um na sua ideologia, cada um na sua área de conhecimento, cada um na sua função da sociedade, e eu acho que a gente construiu aqui um debate bem bacana, que agregou muito para as pessoas que estão assistindo, né, quero agradecer também a todas as pessoas que estão assistindo até esse momento, essa hora aí, tá? E meu muito obrigado, espero participar aí das próximas do nosso Café Filosófico aí, fica a dica, né, fica a dica, muito obrigado a todos aí. Valeu. Obrigado, Fabrício, pela parceria aí hoje no programa. Prazer, viu, Érica? A gente não se conhece pessoalmente ainda, mas deixa passar a pandemia em breve. Eu faço convite para visitar a escola, a gente pensar assim, em projetos para a comunidade escolar. Eu acho que você tem muito a acrescentar para aquele espaço e vai ser bem-vinda sempre. Muito obrigado pela sua participação hoje. Padre, recíproca verdadeira, né, o trabalho que você vem desenvolvendo também na comunidade escolar, que a gente acaba dividindo as mesmas, né, as mesmas angústias que fazem parte daquele espaço, né, daquela comunidade toda. Então, assim, as portas estão abertas sempre, como a gente já falou, se o senhor quer trabalhar projetos, quer dar aula na escola, será bem-vindo. Espero que o ano que vem aí, com as inscrições abertas, o senhor consiga fazer inscrição como professor e venha mencionar a nossa escola, né? Um excelente filósofo, a gente já pôde perceber. Então, muito obrigado mesmo pela participação no debate de hoje, acrescentou muito. E pegando essa parte que o senhor falou da questão da escola dos sonhos, quando eu pisei na escola, lá na primeira série, eu já comecei a pensar nessa escola dos sonhos. E eu não consegui sair mais dela. E eu tenho pensado todo dia, toda vez que eu chego nela, e é possível construir. E essa escola, cada vez que a gente faz uma coisa a mais, a gente pensa em algo além daquilo ainda. Então, acho que ontem foi dia de todos os funcionários da educação, né, o dia 6 de agosto. Então, parabenizar cada um dos lutadores aí que ainda acreditam na educação, né, não só os professores, mas a educação ela funciona com uma equipe de funcionários que fazem acontecer a escola todo dia ali, né, merendeiras, pessoal da limpeza, os agentes de organização que recebem os alunos, organizam, né, os espaços. Então, acho que os professores, né, que precisaram se reinventar nesse momento tão difícil, né, e têm sido aí extremamente competentes no que estão fazendo. Então, é isso, deixar essa mensagem de que tudo isso vai passar e que fique uma lição, como já foi discutido aqui hoje, e que aqueles que, com o tema de hoje, perderam seus entes, tenham força, né, e fé para que possam continuar nas suas jornadas aí, tá bom? Obrigado a todos que nos acompanharam, os internautas do Silvia 2 TV. Segunda-feira tem outro programa também, muito bacana aí. E é isso, agradeço mais uma vez. A equipe do Silvia 2 está por trás, né, que faz aí a pauta, o Cláudio, os nossos alunos aí que sempre conversam com os entrevistados antes da entrevista. É muito importante, né, lembrar que tem pessoas por trás também do nosso programa. Então é isso, fiquem
uma boa noite, muito obrigado mesmo, e até a próxima. Obrigado, boa noite, tchau. Boa noite. Obrigado, Tchau, pessoal. Deus abençoe.